Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. Lançado o concurso literário para jovens de Balneário Camboriú conhecerem melhor a adoção. O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Anjos da Vida, com o apoio da comarca de Balneário Camboriú, acaba de lançar seu primeiro concurso literário, com a finalidade de incentivar o conhecimento, o pensamento, a sensibilidade, a criatividade e a originalidade dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental sobre o tema da adoção. Os trabalhos que poderão participar do concurso constam das seguintes categorias: desenho para alunos de 3 a 5 anos da educação infantil, cartaz com slogan para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e redação para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Poderão participar todos os alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental das escolas de Balneário Camboriú. As inscrições deverão ser realizadas nas secretarias das escolas e, posteriormente, encaminhadas para o Grupo Anjos da Vida, até às 18 horas do próximo dia 1º de outubro. Repórter Gabriela Halpe. Teletrabalho já alcança 330 servidores e serve de modelo para outros órgãos. Com 332 servidores de 1º e 2º grau atuantes na modalidade de teletrabalho, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem motivos para comemorar o Dia Internacional do Teletrabalho neste último domingo, dia 16 de setembro. Implementado em 2014 por meio de um projeto experimental, o teletrabalho tem se consolidado no TJ por permitir incremento da produtividade, aumento da eficiência no trabalho e melhoria da qualidade de vida do servidor. O modelo adotado no Judiciário Estadual é considerado uma das referências nacionais no setor público, tanto que já contribui para avanços em outros órgãos com os quais compartilhou experiências, como o Tribunal de Justiça do Amazonas, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e o Ministério Público de Santa Catarina. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Justiça condena homem que cometeu feminicídio na comarca de Abelardo Luz. A 2ª Câmara Criminal do TJ, em apelação sob a relatoria do desembargador Sérgio Rizelo, majorou pena imposta a réu acusado de homicídio triplamente qualificado, registrado no oeste do estado. Inicialmente condenado a 26 anos e 3 meses, ele terá que cumprir 33 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Sua pena poderia ter sido ainda maior, mas ele acabou beneficiado por ter acertado uma delação premiada e, dessa forma, auxiliado na elucidação do crime. Segundo o Ministério Público, o réu participou de um duplo homicídio que vitimou uma mulher de 41 anos e sua filha, de apenas 10 anos, e da tentativa de homicídio contra um homem com mais de 60 anos. O crime foi cometido por encomenda. Ele recebeu R$10 mil do filho da vítima, que pretendia com isso ter acesso à sua herança de forma antecipada, já que seu pai dilapidava seu patrimônio. Os homicídios ocorreram em 30 de março de 2016. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando a resenha semanal. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos com a entrevista da semana. A boa conversa sempre por aqui na nossa resenha semanal. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Henri Petri Júnior sobre o sistema prisional em Santa Catarina. Depois do intervalo, já voltamos. Você já ouviu falar em jurado voluntário?
Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Entrevista da semana. Ok, estamos apresentando a resenha semanal e dentro desta resenha sempre o bom papo, a entrevista da semana que nós reservamos aqui para este espaço. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Henry Petri Júnior, ele é o corregedor-geral do Judiciário Catarinense e nós vamos conversar um pouco sobre o sistema prisional em Santa Catarina. Desembargador, recentemente os juízes corregedores de presídios aqui em Santa Catarina estiveram reunidos e avaliando a situação do sistema prisional em Santa Catarina. Qual é esta avaliação que os juízes fazem? O que nós podemos dizer é que o estado de Santa Catarina ele tem uma situação de relativa gravidade no que diz com a superpopulação carcerária. Embora estejamos num patamar bastante satisfatório em relação aos outros estados da federação, nós ainda assim temos um déficit expressivo de vagas e temos uma superpopulação carcerária que também e evidentemente merece a nossa preocupação. Então, de um lado, o dilema que os juízes e corregedores enfrentam é preservar a integridade, a dignidade da pessoa presa, de um lado, e por outro lado o sistema como um todo, o sistema policial e judiciário, acerca das pessoas envolvidas em ilícitos, também precisa funcionar. Então, a composição desses dois vetores, dignidade do preso e, por outro lado, fazer girar o sistema criminal, é a grande virtude, encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes. Desembargador, nós temos superpopulação nos presídios em todo o país. Este é um problema nacional. Aqui em Santa Catarina, nós vivemos também esse drama ou temos peculiaridades a respeito? Nós temos indiscutivelmente uma superpopulação carcerária. Nós temos cerca de 30% além da nossa capacidade considerada ideal. Esse excesso ele é pequeno em relação ao que se vê no Brasil como um todo. E o que gera essa superpopulação, na verdade, é a situação do país, a justiça criminal que faz a sua parte, a polícia que busca realizar aquilo que lhe cabe. Tudo isso gera a superpopulação carcerária que se torna mais aguda na medida em que nós temos interdições, sejam parciais, sejam totais, e interdições que se realizam por diversas razões. Isso é importante que se destaque. Nós temos interdições que existem porque o presídio, a penitenciária, a UPA, seja o que for, está no limite da sua capacidade, embora esteja funcionando na totalidade das vagas que o estabelecimento detém. Mas nós temos outros problemas de estrutura física deficiente, problema de ausência de materiais como cama, que são indispensáveis. Tudo isso acaba repercutindo na superpopulação carcerária. Desembargador, o Poder Executivo, nós sabemos, recentemente, estabeleceu por decreto o estado de emergência na área prisional no Estado. O Judiciário estuda a possibilidade de ampliação do número de comarcas. Como é que o senhor avalia este enfrentamento? O problema do sistema carcerário ele é complexo, certamente exige a participação de todos os atores envolvidos, e o Poder Executivo foi feliz ao reconhecer essa situação de emergência, que vai possibilitar maior agilidade na solução daquilo que cabe ao Poder Executivo estadual.
No que diz com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Justiça e com os juízes e corregedores dos presídios, nós também estamos desenvolvendo uma série de iniciativas, todas elas voltadas a, por um lado, proteger a dignidade do preso, da pessoa presa, e, por outro lado, fazer com que a justiça criminal e o sistema carcerário funcionem de maneira mais eficaz. Nesse contexto é que estão incluídas as ações que o Tribunal, a Corregedoria em particular, tem empreendido, como a tentativa de realizar um mutirão carcerário com a Defensoria Pública. Temos algumas dificuldades na ultimação dessa iniciativa. A Corregedoria também está, nesses dias, emitindo orientações gerais para todos os juízes do Estado no âmbito do que cabe à Corregedoria. Nós temos ainda outras iniciativas, como o incremento da utilização das tornozeleiras. Nós tínhamos a utilização de cerca de 240 tornozeleiras no início do ano e hoje conseguimos aumentar essa utilização em praticamente 3 vezes, o que evidentemente gera abertura de vaga no sistema prisional. Enfim, são diversas as iniciativas que nós estamos realizando, aperfeiçoando aquelas que já existiam, no âmbito, claro, daquilo que cabe à Corregedoria no primeiro plano e também ao Poder Judiciário num plano maior. Desembargador, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui apresentando a resenha semanal e dentro desta resenha sempre destacando a entrevista da semana. Hoje nós estamos conversando um pouco aqui com o desembargador Henri Petri Júnior, corregedor-geral do Judiciário Catarinense, sobre o sistema prisional catarinense. Nós já voltamos, depois do intervalo. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana. Hoje nós estamos aqui conversando um pouco com o desembargador Henri Petri Júnior. Ele é o corregedor-geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E nós estamos falando sobre o sistema prisional de Santa Catarina. Desembargador, a outra questão levantada também para resolver o problema, ou tentar resolver, é a realização de mutirões nos presídios, para que se faça um levantamento sobre a possibilidade de liberação de detentos. Como é que o senhor enxerga isso? Esse não é um problema em Santa Catarina. A esmagadora maioria das unidades que tratam disso tem controle sobre os seus processos e eles estão, na imensa maioria, absolutamente em dia. Isso significa dizer que não há preso que esteja em condições de liberdade plena e que, por alguma razão, ainda esteja detido. Isso, ao menos, pode acontecer um caso ou outro, mas seria a exceção que confirma a regra. O que nós estamos falando em termos de mutirão é eventualmente antecipar uma liberdade que só ocorreria dentro de algum tempo, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite uma certa flexibilização na concessão de liberdade, de livramento constitucional, de avanço de regime, e temos, o que é relevante, decisão administrativa da seção criminal do Tribunal de Justiça, que envolve todos os desembargadores com competência criminal, que chancelou alguns requisitos que podem ser observadas para a antecipação dessa liberdade. Então é bom que fique bastante claro, não se trata de preso que mereça liberdade hoje e que continue detido. Não, na verdade o que nós estamos tentando trabalhar
e temos o apoio da Defensoria Pública do Estado, é analisar caso a caso para, eventualmente, a critério de cada juiz, antecipar a concessão de um regime, ou mesmo de um regime mais libertário, ou mesmo da liberdade plena. Nós sabemos que a lei de execução penal ela é muito importante, ela muitas vezes inviabiliza o que a lei manda, o que a lei exige na execução da pena nos presídios, cadeias e penitenciárias que nós temos aqui no Estado. O senhor acha que a lei de execução penal é boa no Brasil? Há quem critique, inclusive, a progressão de pena, deveria se manter mais no presídio, os detentos. O que o senhor acha disso tudo? Eu diria que a nossa lei de execução penal ela é boa. Ela é essencialmente boa. É uma lei avançada, salvo engano é do início dos anos 80, ela é avançada. O problema é que o país como um todo não tem condições materiais e humanas de dar concretude real e precisa à lei da execução penal. Então o problema não está propriamente na lei, o problema está na ausência de condições para darmos efetividade à lei. Com relação à progressão de regime, eu também não sou naturalmente especialista, mas quero dizer que me coloco politicamente a favor da progressão do regime. Não sei se as condições estão estabelecidas no seu ponto ideal, acho até que não. Há situações em que efetivamente deveria haver um rigor um pouco maior, uma extensão da segregação por um período maior, mas penso que a progressão tem que existir, deve haver uma reinserção social progressiva, deveríamos ter também capacidade de preparar essas pessoas para o seu retorno à sociedade. Esse é um problema seríssimo que existe não só em Santa Catarina, aqui até nós temos mais uma vez uma condição bastante favorável, mas é um problema nacional, é um problema seríssimo nacional e também não é exclusividade do Brasil. Mas esse seria evidentemente um quadro bastante favorável, o que certamente diminuiria de maneira expressiva a reincidência que infelizmente nós enfrentamos. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. A satisfação sempre é minha. Ok, esta foi a nossa entrevista da semana, sempre apresentada aqui na resenha semanal. Hoje nós tivemos a presença do desembargador Henri Petri Júnior, ele é o corregedor-geral do Judiciário Catarinense, e nós conversamos um pouco aqui sobre o sistema prisional de Santa Catarina. Esta foi, portanto, a resenha da semana no destaque da entrevista semanal. Mas estão chegando aí outras notícias importantes desta resenha. Desembargador do Tribunal de Justiça ministrará palestra sobre crime organizado em Angola. O desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, integrante da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, vai proferir 2 palestras no continente africano neste final de mês, em atenção ao convite formulado pelo Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito, órgão vinculado à União Europeia e ao governo de Portugal. O magistrado participará de evento em Luanda, capital de Angola, voltado para juízes de países de língua portuguesa da África e Timor-Leste. A comitiva brasileira será composta ainda pelo desembargador federal Fausto de Sanctis. As palestras, que versarão sobre a prova e a garantia patrimonial na criminalidade organizada transnacional e criminalidade organizada transnacional e a colaboração espontânea, vão acontecer entre os dias 25 e 28 de setembro em Luanda. Repórter Gabriela Halpe. Loja indenizará cliente atingida por barra de ferro no interior do estabelecimento. A 4ª Câmara Civil do TJ majorou o valor de indenização por danos morais em favor de mulher que foi atingida na cabeça por uma barra de aço no interior de um estabelecimento comercial. O valor, inicialmente arbitrado em R$ 6.000, foi fixado em R$ 15.000.
A peça era usada para fechar as portas da loja ao final do expediente. A consumidora também obteve o direito de ser ressarcida pelas despesas médicas que teve. Para o desembargador Rodolfo Tridapalli, relator da apelação, é dever do fornecedor disponibilizar um ambiente seguro aos consumidores que frequentam suas dependências. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. O Tribunal de Justiça determina que município busque regularização fundiária de área pública ocupada. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça promoveu adequações em sentença que impôs providências a município do litoral norte catarinense no tocante à regularização de área territorial em seus domínios, que foi motivo de ocupação desordenada por populares. Inicialmente, todas as medidas recaíram sob responsabilidade do executivo local. Na decisão do TJ, contudo, houve modulação desses deveres. A Prefeitura deve promover, neste momento, a regularização fundiária apenas para a população predominantemente de baixa renda, assim como deliberar sobre as questões ambientais. Em matéria sob a relatoria do desembargador Luiz Fernando Boller, o órgão exonerou o ente público das obrigações de implementação da drenagem pluvial, bem como do despejo de esgoto sanitário. Aspecto de destaque da decisão é a ordem para coibir novas edificações clandestinas e demolir obras inviáveis. Repórter Gabriela Halpe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.